Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Foi sepultado definitivamente o maior argumento da oposição contra o governo Bolsonaro. Galera, Bolsonaro realmente, o cara é um gênio, sabe por quê? Ele esperou a hora certa de propor o diálogo com os outros poderes. Ao contrário de que todo mundo estava criticando que Bolsonaro não dialogava, o que aconteceu? Ele esperou a hora certa. Ele esperou passar o problema lá, aquelas polêmicas com o Mourão, a polêmica com o Bebiano, a polêmica com o Santos Cruz, para poder negociar. Ele esperou o quê? Esperou a demonstração de poder do povo, para poder então se sentar com os líderes dos outros poderes. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Esses 30 anos de Congresso realmente fizeram a diferença no final das contas ali para Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro sabe muito bem o que ele está fazendo, galera. Ele sabe a hora certa de recuar e a hora certa de sentar na mesa para conversar, tá? Nós vimos ontem o que aconteceu. O Senado aprovou a MP da reforma administrativa. Finalmente, a gente estava super preocupado de acontecer alguma alteração no Senado, ela ter que voltar para o plenário da Câmara, isso atrasar a conclusão da MP e ela simplesmente caducar na segunda-feira, dia 3, e isso ia gerar uma bomba atômica contra o governo Bolsonaro, ia gerar um problema seríssimo. Foi por isso que o Bolsonaro pediu que ela fosse aprovada da forma que foi enviada para o Senado, mesmo com o COAF sendo retirado de Sérgio Moro. Então o Senado aprovou lá a MP da reforma administrativa, a famosa MP 870. É claro que muito em parte estimulado pelas manifestações domingo, ainda que a mídia tente desmerecer as manifestações, mas todos nós sabemos que as manifestações foram fundamentais para essa aprovação do projeto e para essa reunião que Bolsonaro compôs, a reunião de cúpula dos poderes no Brasil, que vai ser um sucesso, com certeza. E aí, como eu disse para vocês, não houve alteração, conforme havia sido pedido por Bolsonaro. Ele mandou uma carta na parte da tarde para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo que o texto fosse aprovado sem alteração, tá? Então o COAF não voltou para o Moro, mas o governo eliminou o risco de perder na próxima segunda toda a sua estrutura de governo. Então, uma notícia muito legal, que muito nos motiva. Só que aí, pessoal, o que acontece? Sempre que a gente está feliz, sempre que a gente está ali focado numa coisa, ou seja, nesse domingo estávamos focados em quê? Reforma da Previdência, reforma administrativa, pacote anticrime de Sérgio Moro e a CPI da Lava Toga. Essa era a grande pauta. Além disso, também, né, dessas 4 pautas, as mais importantes eram a reforma da Previdência e pacote anticrime de Sérgio Moro. Só que aí, pessoal, debaixo das nossas barbas, enquanto está todo mundo distraído, um monte de coisa estranha está sendo tramitada lá no Congresso. Um monte de coisas que nos impressionam quando a gente olha com calma o que está acontecendo. Eu falei para vocês ontem lá do recall que estão querendo fazer, que é um negócio estranhíssimo. Eu mostrei para vocês ontem que ele não é tão rápido assim e muito provavelmente não valeria para o governo Bolsonaro, mas para o próximo governo. Mas quem se lembra, eu falei em vídeos anteriores sobre o ativismo judicial, o ativismo jurídico. E aí eu quero voltar um pouco nesse assunto. Por quê? Não exatamente no ativismo jurídico, mas na CCJ, então, na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, estão tramitando alguns projetos meio estranhos que eu preciso alertar vocês, tá certo? Essa semana, pessoal, a gente tem que fazer um aviso importante, porque essa semana pode ser aprovado no Senado Federal um projeto de lei que pode punir com prisão qualquer pessoa que se manifeste desfavoravelmente às questões de gênero, tá certo? E aí, o que acontece? A gente tem que ficar atento a isso, porque pode ser que algo que cerceie a liberdade de você educar o seu filho da forma que você acha melhor e que lhe convém, você pode perder essa prerrogativa. Porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, na semana passada, no dia 22,
por 18 votos a 1, o projeto de lei 672 de 2019, que supostamente, segundo o relator, quer proteger os membros lá da comunidade LGBT. Só que, para se transformar em lei, esse projeto vai ter que ser votado novamente na CCJ na quarta-feira, ou seja, hoje, dia 29. E se aprovado, ele vai seguir para a Câmara dos Deputados para ser votado. Só que aí, quando você olha o texto do projeto, você vai ver que existe uma possibilidade de criminalizar qualquer um que se expresse contrariamente às questões de gênero. Ou seja, tem um problema sério nesse projeto, tá? Então, pessoal, esse é um tema que está passando meio despercebido e que a gente tem que olhar com muito cuidado e temos que ficar muito atentos e precisamos nos manifestar. Por quê? Não tivemos tempo de analisar esse projeto. E aí um projeto, por exemplo, que tem no seu texto o seguinte, né? Inclui na referida legislação os crimes de discriminação ou preconceito de orientação sexual ou de identidade de gênero. Esse é o PL 672 de 2019. Estabelece a punição para práticas desse crime. Artigo 1º, serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de preconceito em razão de identidade de gênero ou orientação sexual. E aí, o artigo 20 diz: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, identidade de gênero e orientação sexual. Então, algo que é preocupante, porque ele pode chegar ao ponto de criminalizar a opinião sobre identidade de gênero. Se você se manifestar numa opinião contrária a isso, pode ser que você sofra algum tipo de sanção. Então, pessoal, eu convido vocês a ficarem muito atentos com isso, porque nós estamos vendo no Brasil o seguinte: o povo brasileiro elegeu Jair Bolsonaro com uma pauta conservadora, ou seja, uma pauta que tem, por fim, um paradigma de direita, cristão, conservador, em defesa das questões da família, da tradição e tal. E aí o que acontece? Apesar de um governo dessa natureza ter sido eleito, eles estão votando pautas que não tem nada a ver com essa maioria de 60 milhões de eleitores que votaram exatamente para uma agenda contrária a essa agenda dita progressista, tá? Então, pessoal, esse ativismo judicial, ele está fazendo com que a derrota que os partidos de esquerda sofreram nas eleições seja revertida por meio de processos que estão tramitando tanto no Supremo quanto no próprio Senado e na Câmara. Projetos esses que querem implementar pautas totalmente contrárias ao viés conservador do governo que foi eleito. Pautas essas que, além de questões de criminalização de manifestações contrárias à ideologia de gênero, também querem criminalizar o quê? Querem liberar ou descriminalizar o uso de drogas, o aborto. Então são pautas que são completamente contrárias ao governo conservador que foi eleito, que estão passando por baixo do radar ali, sem muito destaque na grande mídia e sem muita atenção dos eleitores. Por isso, queridos, eu quero alertar para vocês aqui exatamente isso. A gente está muito feliz com essas vitórias que o Bolsonaro teve, muito em parte estimulado pelas manifestações de domingo, mas eu quero alertá-los de que, enquanto nós estamos aqui focando nossos esforços na reforma da Previdência e também no pacote anticrime de Sérgio Moro, muitas coisas estranhas estão tramitando lá em Brasília, relacionadas à criminalização de opiniões contrárias a questões de gênero e a descriminalização de drogas e a descriminalização do aborto. A gente tem que ficar muito atento com isso que está acontecendo lá, para que nós não vejamos no Brasil acontecendo algo, por exemplo, que está acontecendo na Colômbia, com o ativismo judicial que já acontece lá, né? Lá na Colômbia, por exemplo, a Suprema Corte, ela acaba dominando até o executivo e colocando sob pressão o presidente, colocando sobre ele um risco iminente de uma destituição ou de um impeachment, tá? Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Ativismo judicial e essas pautas
de liberação do aborto, liberação das drogas e criminalização das questões de ideologia de gênero. Fiquem muito atentos com isso, porque isso está passando meio por baixo do radar e é algo que a gente tem que ficar muito ligado para que a gente não acorde um dia e a gente olhe para as mídias e descubra que pautas completamente contrárias aos conservadores que pediram para Bolsonaro governar sejam implementadas e nos forcem a ficar calados com relação a temas diante dos quais temos direito de ter opinião contrária. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Deixo um forte abraço aqui para vocês. Convido vocês a se tornarem membros aqui do canal Daniel Lopes, porque você ajuda muito o canal. Clica aqui embaixo no botãozinho azul, seja membro. E lembro a vocês que no dia 10 de junho eu vou abrir novas turmas para o meu curso Manual da Resistência. Aqui embaixo, você clicar curso Manual da Resistência, você já tem acesso você não vai poder fazer a inscrição ainda, mas você vai ter acesso ao conteúdo do curso ali para você saber o que se trata nesse curso, para você estudar comigo apologética política. Tá bom, galera? Um abraço, boa semana para vocês. Fiquem ligados com esse ativismo judicial e também com essas pautas aí relacionadas a questões de gênero. Forte abraço, bom dia para vocês. Nos vemos às 5h30 da tarde com a live da tarde aqui no canal Daniel Lopes, tá bom? Valeu, galera, um abraço.